Gente, o Brasil ele não gira, ele capota em chamas. É isso mesmo, Lula pode se tornar inelegível. É igual aconteceu a Jair Messias Bolsonaro. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E vamos embora para a matéria que eu vou comentar, mas fique até o final do vídeo porque tem muita coisa boa aqui ainda. Advogados eleitorais ouvidos por O Antagonista apontam que a jurisprudência do processo que resultou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro também pode atingir o presidente Lula no futuro. O petista tem sido questionado pelo fato de ser beneficiado com um desfile em sua homenagem na Marquês de Sapucaí, em pleno ano eleitoral. No final de semana, Janja participou do ensaio técnico. Peraí, além de homenagear o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, ele bancou R$ 1 milhão com o dinheiro do povo brasileiro para patrocinar essa mesma escola de samba que está homenageando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Já temos o suficiente, né, para poder derrubar o pote de pinga, mas aqui no Brasil, o pau que dá em Chico vai continuar batendo em Chico. Bora. Da Acadêmicos de Niterói. Assessores palacianos têm aconselhado Lula e Janja a não participar do desfile. O presidente deve, no entanto, ir ao Rio de Janeiro, mas ficar nos camarotes. E quem explica melhor esse imbróglio todo é Wilson Lima, no quadro Bastidor do Meio-Dia. Agora eu pergunto, quem que vai abrir o processo para deixar o Lula inelegível? Essa é a grande pergunta. E mesmo que abrir esse processo, Centrão vai votar contra, a esquerda vai votar contra, e se votar a favor, os alecrins dourados vão dar aquela canetada, sabe? Pode disputar a eleição disso. Esse é o Brasil. Então, Inácio, é o seguinte, vamos lá, vamos entender essa história toda, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi declarado inelegível em 2023, sob a argumentação de que houve abuso de poder político e econômico no 7 de setembro. E aí, alguns advogados eleitorais com os quais eu conversei nos últimos dias me falam o seguinte: Wilson, as balizas são muito semelhantes. Você tem, primeiro, a aplicação de recurso público em um evento que pode projetar a imagem do presidente da República. 2. 1 milhão do bolso do povo para essa escola de samba homenagear o Lula. É campanha política. É campanha política no automático. Você tem a exploração clara do presidente da República, da imagem do presidente da República em um desfile de potencial de um potencial de promoção de imagem de fato enorme. E é isso aqui o seguinte: alguns advogados eleitorais falam que o que poderia fazer com que o presidente Lula escapasse de um eventual processo seria o fato de que não houve pedido explícito ou não haverá pedido explícito de votos nesse desfile. Estão roubando a gente. Estão passando a mão na cara da gente. Só que durante 7 de setembro também não houve pedido explícito de votos. O que se analisou ali foi o conjunto da obra e o contexto da situação. E aí, nesse contexto, Lula também pesa contra o presidente da República o fato de que você tem um petista que é presidente de honra da Acadêmicos de Niterói. Ou seja, você tem vários elementos que podem configurar assim abuso de poder político e econômico. Agora, não abuso de poder político e econômico. Campanha eleitoral fora de época. E ainda usando dinheiro público, que já é um crime grave, já era para ter pedido a cassação do mandato dele e deixar ele inelegível. Difícil a palavra, né? Inelegível. a pergunta que se faz é: se esse caso vier de fato ao TSE, mesmo que o ex-presidente Lula, mesmo presidente Lula, perca uma eleição, venha a ser um ex-presidente no futuro, isso pode ou não garantir uma inelegibilidade para ele. Enfim, se depender
da lei fria, se depender da análise fria de jurisprudência, o sentimento é que sim. Vou falar a verdade, aqui no Brasil, deixa eu explicar para você, o pau só dá em Chico. O Francisco, quando vai receber o pau, apaulado no lombo, simplesmente nós temos a força que Francisco é presidente do Brasil, é amigo dos ministros do STF, é envolvido com o Centrão, entendeu? Então não vai rolar, não adianta criar uma falsa expectativa. E para entender mais essa confusão do ponto de vista jurídico, estamos com Isis Sanji, advogado especialista em direito eleitoral. Boa tarde, advogada, muito bem-vinda aqui ao Meio-Dia em Brasília. Já pensando justamente nesse cenário traçado pelo Wilson Lima em relação à inelegibilidade do Lula, caso ele não desfile, ele simplesmente esteja presente na Sapucaí, no camarote, isso por si só já apresentaria um risco a futuras pretensões eleitorais de Lula? Bom dia, Inácio, bom dia, Wilson, bom dia, Ricardo, e bom dia, audiência qualificada de um antagonista. Bom dia, bom dia. Sim. Gente, ela me cumprimentou, eu vou cumprimentar ela. Mesmo com a presença, sem a presença, com a presença, enfim, não importa a questão da presença da figura do presidente Lula, isso porque o samba enredo contém diversos elementos de campanha. Wilson? Doutora, eu quero justamente explorar essa questão dos elementos de campanha. Uma justificativa da Embratur, que inclusive o presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, vai apresentar junto ao Tribunal de Contas da União, versa basicamente o seguinte: olha, nós já temos um apoio constante às escolas de samba, então não se configuraria um abuso de poder econômico o fato de que um dos alvos desse apoio, relacionado à Acadêmico de Niterói, dos 12 milhões, né, isso não se configuraria um elemento de abuso de poder político-econômico. Mas, como a senhora falou agora há pouco, quer dizer, existem já elementos de propaganda financiados com dinheiro público. Né? É disso que se trata. A gente está falando aqui de um caso de financiamento de uma peça de propaganda com dinheiro público, por mais que não tenha essa questão explícita de votos, que a gente sabe muito bem que essa jurisprudência do TSE, por mais que não tenha pedido explícito de votos, você não tem nenhum tipo de punição. O próprio Lula, ano passado, chegou a pedir publicamente votos, ano retrasado, 2024, pediu votos de forma explícita para o Guilherme Boulos, ele acabou levando apenas uma multa. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora acredita que, do ponto de vista estritamente técnico, essa justificativa apontada pelo Freixo, de que, olha, estou patrocinando todo mundo de forma equânime e não necessariamente só uma escola, isso pode colar? Entendo que não, em razão exatamente pelo que você disse, né? A gente tem ali vários elementos de campanha e o uso indevido do meio de comunicação também vai estar em jogo por ter a exposição massiva da figura do presidente Lula durante o carnaval, e ainda mais por ser a primeira escola a ser desfilada no Sambódromo, e isso também vai causar uma exposição massiva para o presidente, além do que o número de campanha do presidente vai ser falado em diversas vezes durante o enredo, e não é bem a história do presidente Lula, porque não tem ali a história de vida dele, mas sim uns elementos específicos de campanha. Se você assistir sem falar que é um samba enredo de uma escola, você vai detectar que parece, na verdade, um jingle feito para a campanha. Mas é um jingle feito para a campanha, né? O Lula já está em campanha, né? Ele já tinha que ter o mandato dele cassado, né? Ele já tinha que ter ficado inelegível. Isso é verdade. É o Brasil. O Brasil é um espetáculo, né? Onde o sistema pode tudo. Onde o sistema pode tudo. Estão passando a mão na cara do povo brasileiro com força. Estão enganando o povo brasileiro com força. Mas o povo está tudo correndo atrás dos bloquinhos. Tudo atrás dos bloquinhos, ninguém está nem aí com nada. Ricardo? Boa tarde, doutora Isis. Obrigado pela presença. Prazer falar com a senhora. A meu ver, aí é uma opinião minha, se a lei eleitoral fosse cumprida, o presidente Lula já estava inelegível há muito tempo, porque a cada aparição dele, utilizando dinheiro público, equipamentos públicos, ele faz campanha eleitoral antecipada de forma escancarada. Mas não é só ele, a gente se acostumou a ver isso por todo o país, por prefeitos, governadores, ex-presidentes.
Eu acho que a questão do ex-presidente Bolsonaro, a condenação dele, estava muito mais relacionada ao discurso que ele fazia utilizando esses equipamentos do que propriamente essa má utilização. E o que eu gostaria de saber da senhora é justamente o seguinte: todos os políticos, né, como eu disse, todos os mandatários, prefeitos, governadores, eles utilizam verba pública, fazem campanha antecipada, ou a lei eleitoral não é lá tão rígida, deixa a brecha isso, ou a atuação dos tribunais eleitorais é que são um pouco flexíveis. Há um ano, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, a gente teve uma discussão dessa envolvendo até... Não tem nada a ver com isso. Quero que se lasque. O negócio é o seguinte, não fica ciscando não, Ricardo esquerdista. A realidade é clara. Lula está usando o dinheiro do povo para fazer campanha, sim. Sim, sem dó e sem dor, né? E o povo brasileiro é que vai pagar a conta. Se gostou do vídeo, se inscreva. Se não gostou, se inscreva também. Fui!